Sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. Por que Paulo mandou as mulheres da igreja de Corinto ficarem caladas na igreja? Na verdade, isso é um erro de interpretação. Não é uma regra geral ou que as mulheres não poderiam ficar caladas na igreja. Isso, Paulo se referiu aqui à necessidade de ordem no culto. Paulo se referiu à ordem no culto, e não uma doutrina, uma regra que deveria ser seguida em todo o tempo. É apenas um erro de interpretação por parte de alguns que interpretam que as mulheres não poderiam e não podem até hoje falar nada na igreja. Uma das regras da hermenêutica, que é a interpretação bíblica, é a Bíblia é interpretada por ela mesma. Ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia, e é isso que vou fazer aqui agora. Eu vou ler primeiro aqui, 1 Coríntios 14, 34 e verso 35, para chegarmos à conclusão. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. O verso 34 é interpretado pelo 35. As mulheres estejam caladas nas igrejas. O verso 35 interpreta: se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. À primeira vista parece uma contradição, mas não é. Era apenas se referindo à necessidade de ordem no culto. Paulo prezou, ensinou muito isso na igreja de Corinto, necessidade de ordem no culto. Paulo quis dizer que não era para as mulheres interromperem o culto para fazer perguntas que poderiam ser feitas em casa para seu marido. Se refere a um caso onde o marido conheça mais a Bíblia do que a mulher, tinha mais conhecimento do que a mulher. Claro que existem casos que a mulher pode conhecer melhor do que o marido, né? Que às vezes a mulher é convertida e o marido se converte depois, né? Como no caso de Priscila e Áquila, em Atos 18, que Priscila instruiu Apolo melhor acerca da palavra. Então, um caso específico aqui, onde o marido conhece melhor do que a mulher. Então Paulo disse que não era para as mulheres interromperem o culto para fazer perguntas que poderiam ser feitas em casa para seus maridos. Vamos às provas. 1 Coríntios 11, e verso 5, o título aqui na João Ferreira de Almeida diz: a necessidade de ordem no culto. Ordem no culto. No verso 5 de 1 Coríntios 11, Paulo disse: toda mulher que ora ou profetiza. Ora ou profetiza. Aonde? Na igreja? Na rua que não é. Ora na igreja ou profetiza na igreja. E para profetizar tem que falar. Profetizar em silêncio não tem como, isso é impossível. Então se refere à ordem no culto. A questão da mulher na igreja, que foi dita apenas por Paulo, essa questão que causa muita discussão acerca da mulher pregar, da mulher falar, o que a mulher pode fazer na igreja, o que a mulher não pode fazer. Todas as referências aqui no período da igreja, foi tudo citado e ensinado por Paulo. Então isso aqui foi um caso específico, que a mulher não pode falar na igreja, porque senão haveria uma contradição bíblica muito grande. Então aplica-se apenas na questão da mulher não interromper o culto para fazer perguntas, e mais nada. Porque 1 Coríntios 11,5 diz que a mulher que ora ou profetiza, é na igreja. Entendeu? Na questão da mulher na igreja, a Bíblia, Paulo, não aprova a liderança feminina. Não é aprovado a liderança feminina. 1 Timóteo 2, verso 12, se não me engano ali,
E Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o marido. E na tradução NVI, Nova Versão Internacional, lá no lugar de marido, fala homem. Não permito que a mulher ensine e use de autoridade sobre o homem. Então a mulher não pode ser, não é aprovado, embora tenha nos dias de hoje, mas Paulo não aprova a liderança eclesiástica, a liderança superior na igreja, que não é a mesma coisa que ensinar, né? Se refere a pastorear, a liderança máxima. Isso está de forma literal que não é aprovado. Todos os requisitos bíblicos ensinados por Paulo, 1 Timóteo 3,2 em diante, Tito 1, verso 5 em diante, onde fala dos requisitos para o pastorado, cita apenas homens, né? Pastor, bispo, sempre que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher. Jesus tinha discípulos e não discipular, né? Não tinha sacerdotisa. Isso é uma outra questão que eu tenho vídeo assim, né? Alguns entram com Miriam e outros aí, mas não vem ao caso. Tem explicação, mas o assunto agora não é este. Então a Bíblia não aprova a liderança feminina, liderança eclesiástica, né? O pastorado, o bispado feminino. Mas pregar, ensinar, evangelizar não é reprovado de maneira nenhuma, muito pelo contrário, é aprovado por Paulo. Paulo tinha mulheres que trabalhavam com ele no Evangelho, né? Priscila e Áquila, Priscila no caso, que era a mulher de Áquila, Atos 18, quer ver? Eu vou achar aqui. Então ali se referiu à ordem no culto. Romanos 16, verso 1. Recomendo, pois, a Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia. Alguns acreditam que ela era diaconisa, porque aqui diz serve. Embora a Bíblia não diga, mas alguns acreditam que sim. O verso 3 diz: saudai a Priscila e a Áquila. O verso 6 diz: saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. O verso 7 diz: Júnia. E assim vai indo. Agora Filipenses, capítulo 4 e verso 3, Paulo disse: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres no plural, veja, mulheres no plural, mais de uma, que trabalharam comigo no Evangelho. E agora cita uma, Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Veja bem, então Paulo citou mulheres que trabalharam com ele na divulgação do Evangelho. Trabalharam como? Pregando, evangelizando, né? Como que seria se não fosse pregando? Então tinha mulheres. Já dá para clarear a questão do assunto aqui de 1 Coríntios 14, 34 e 35. Né? Mulheres caladas, já dá para compreender. Paulo ensinou a igreja de Corinto acerca da necessidade de ordem no culto. Vamos ler aqui para encerrar 1 Coríntios 14, verso 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Então Paulo disse língua estranha na igreja, 2, e quando muito 3, e que haja intérprete. E se não houvesse intérprete era para falar consigo mesmo e com Deus. Não era para fazer um coral de língua estranha, né? Né? Verso 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 2 profetas, quando muito 3, e os outros julguem. Né? E as igrejas não fazem isso, eu nunca vi esse tipo de coisa aqui. Né? Um profetizando e o outro julgando, para ver se está em conformidade com a Bíblia. Então, os dons, na verdade, não é bem usado conforme a Bíblia ensina. Né? Mas a questão aqui não é essa. Então, ficou claro então. O que Paulo se referiu aqui, as mulheres caladas nas igrejas, se referia apenas no culto, necessidade de ordem no culto, para não interromper, para fazer perguntas que poderiam ser feitas em casa para seus maridos. Não que a mulher não possa pregar, não possa evangelizar, não possa profetizar, não possa cantar. Então está explicado. Né? Sempre lembrando, a Bíblia interpreta a Bíblia
E a Bíblia é interpretada por ela mesma, e não por pessoas por aí, né, ou religiões, que seja. Respeitando a opinião de qualquer um. Mas eu interpretei aqui à luz da Bíblia. E creio que a maioria concordam comigo, porque a minha interpretação é a mesma da maioria dos cristãos e das igrejas evangélicas por aí. Né? Com certeza absoluta. É a mesma. Só esclarecendo aqueles que não conhecem ou que não entendem. É isso aí. Obrigado a todos. Clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo.